Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. A cultura do sorgo tem se tornado uma alternativa importante para os produtores lá do oeste da Bahia. E para ajudar a gente a entender melhor esse movimento, entender essa substituição das áreas pelo sorgo, os ganhos que os produtores obtêm através dessa cultura, a gente recebe aqui o Celito Eduardo Breda, ele que é diretor de grãos do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia. Já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Celito. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos. Para mim sempre é um prazer estar com vocês. Gostaria sempre de poder colaborar, porque este site veicula bastante informações importantes, necessárias para o agronegócio, e estamos aí para mais uma vez tentar colaborar com o agronegócio da Bahia. Celito, a área do cultivo de sorgo aí no oeste da Bahia tem aumentado. Ao que a gente deve acreditar essa opção do produtor baiano pela cultura do sorgo nessa segunda safra? Então, o sorgo aumentou muito nos últimos 5, 7 anos, principalmente, devido a vários fatores aí. No meu caso particular, nas lavouras irrigadas que nós temos aqui na Bahia, é porque nós tivemos um problema tão sério com cigarinha do milho, que causa enfesamentos, com licutes, que praticamente inviabilizou a cultura do milho plantado após o soja, no caso em março, abril, maio, que era muito comum a gente plantar milho nessa época aí. E plantar milho irrigado a R$40 a saca, que mais ou menos é o preço que está hoje, e colher 140 sacas por hectare, no máximo 150, o custo do milho é muito alto, né? Então, esse custo alto, ele acaba inviabilizando, porque a produtividade é limitante mais por causa dos enfesamentos pela cigarrinha da Albulus maides. Então, no meu caso aí na Bahia, a gente optou por plantar sorgo, que consegue aí 130, 140 sacas por hectare. Claro que uma receita total por hectare menor do que o milho, mas também o custo é praticamente metade do custo de uma lavoura de milho, até menos da metade. Então, para nós é mais viável não plantar milho, tá certo? E aí, Celito, além dessa redução no custo com o cultivo do sorgo ao invés do milho, ainda assim é possível ter uma rentabilidade boa e os produtores têm obtido esses bons resultados aí na região. Então, os resultados, assim, não são excepcionais, né? Sobra sempre alguma coisa com produtividades, quando der produtividade boa. No caso irrigado é mais tranquilo colher aí 130, 140 sacas com sorgo. Então, não dá um lucro como dava o milho antigamente, mas pelo menos não tem prejuízo, né? Que você plantar milho com custo alto, com 10, 12 aplicações para cigarrinha, e ainda colher 140 sacos, 150 de milho, acaba dando prejuízo. E no caso do sequeiro, assim que eu planto também no Piauí, com mais 2 sócios lá, o Pedro Unheira e o Marcos Grieger, a gente planta lá e aumentamos bastante a área de sorgo. Esse ano temos lá em torno de 800 hectares com sorgo. Uma boa parte vai dar colheita, uma parte talvez não, porque a chuva de maio e junho nem sempre acontece para dar uma safrinha boa, uma safrinha cheia. Mas o intuito, no caso sorgo no Piauí, é para não somente colher grão, mas fazer palhada, né? Fazer bastante palhada. E na sequência do sorgo, na próxima safra, em novembro, outubro, novembro, dezembro, vai soja novamente. Então esses resultados aí de soja após sorgo em safrinha, eles têm ido muito bem. E tem outros motivos assim que cada um às vezes tem seus motivos aí, tipo a preferência das pessoas é ter pânico aí, tipo mombaça ou algumas braquiárias em safrinha, né, para fazer bastante palhada.
Claro que sempre que a pessoa consegue botar braquiária em safrinha, pós-soja ou pós-milho, é um sistema melhor, forma mais espalhada e consegue reciclar mais nutrientes e tal. Mas nem sempre é possível fazer palhada com braquiária ou com mombaça ou outras gramíneas. Então, nesses casos, o sorgo encaixa muito bem, porque ele dá uma rentabilidade razoável por hectare de grãos e ele forma uma boa condição de palhada que acaba protegendo a próxima safra e assim com boa palhada, e o soja acaba resistindo melhor aos veranicos que sempre acontecem, né? Então, outros motivos assim que a gente pode citar, que algumas pessoas plantam sorgo. Próximo de parques que tem que evitar culturas transgênicas, é proibido, na verdade, a prática de culturas transgênicas BT. Então, nesses casos, assim, próximo de parques também, é interessante plantar sorgo, porque o sorgo não é transgênico, não tem as proteínas as toxinas para matar a lagarta, as toxinas BT nas plantas, como tem no soja, milho e algodão, né? Então, próximo de parques é interessante. Algumas outras opções de cultivar sorgo, alguns cultivam sorgo como opção de refúgio alternativo, que vocês sabem, né, para manejo de resistência das proteínas ou das toxinas BT, para a soja a gente deveria plantar 20% da área sem ter o gene BT, que seria o refúgio, 20% para a soja, para o algodão também 20%, não pode ser BT, e no caso do milho é 10%, é o que é recomendado pelo IRAC, pela Academia de Entomologistas e pelas empresas mantenedoras de biotecnologias, né? Então, quem tem dificuldade de fazer 10% de milho não BT, ao lado do milho BT, poderia optar por plantar sorgo. Claro que isso depende muito da época que for plantar, porque o sorgo normalmente ele é um pouquinho mais doente que o milho, então não pode ser plantado em plena época de chuva, porque pode dar muita doença, né? E, e daí, essa questão de doenças e tal, claro que vai acontecer, mas o controle é muito mais fácil quando você planta já quase em estilo safrinha. Tem dado algumas pragas, tipo Spodoptera frugiperda no sorgo, mas se torna muito mais fácil o manejo dessa praga no sorgo do que no milho. Pulgão é uma praga que vem aumentando bastante no sorgo e tem que tomar muito cuidado, porque o pulgão no sorgo ele começa devagarinho e acaba aumentando muito rapidamente na cultura e às vezes até dá grandes prejuízos, né? Mas enfim, eu citei assim um aspecto geral dos motivos de por que plantar sorgo, e a experiência nossa é que o sorgo ele reflete assim uma boa, não é uma rotação de cultura porque é uma sucessão na verdade, mas ele cumpre meio que um papel de rotação. Para quem for plantar soja depois acaba se beneficiando um pouco. Áreas que tem nematóide, por exemplo, tem alguns tipos de sorgo que tem um manejo bom sobre os nematóides. Claro que cada sorgo tem uma característica própria. Tem, por exemplo, o sorgo da Embrapa, o Ponta Negra. Ponta Negra. Esse sorgo Ponta Negra, para áreas que tem Pratilencos braquiurus, ele tem sido uma boa opção, o Pratilencos braquiurus. Então, se você tem problema de Pratilencos braquiurus, plante em safrinha para fazer palhada e até colhe um pouquinho de grão. Ele dá aí 15, 20, no máximo 30 sacas de grão por hectare, não dá muita produtividade, mas ele na sequência para a soja, depois você planta uma cultivar de soja tolerante a esse nematóide e o soja acaba produzindo bem. É um motivo também para se plantar sorgo, às vezes pode ter outras opções também. Claro que cada pessoa tem que estudar melhor quais opções vai ter. Ela não vai conseguir fazer somente braquiária, ou somente sorgo em safrinha, ou somente mombaça, ou somente milho em safrinha, ou alguns
no Mato Grosso, principalmente, Mato Grosso do Sul, plantam algodão em segunda safra ou safrinha, né? Então tem várias opções aí, cada região tem que achar o seu nicho, a sua adequação para isso, entendeu? Então, Celito, para a gente deixar bastante destacado, a opção pelo sorgo se dá primeiro por um motivo econômico, ele é mais barato do que a cultura do milho aí na região, e segundo, por um motivo agronômico, tanto ali na ajuda a combater pragas, também na preparação de palhada, pensando na sequência da próxima safra verão, a safra de soja. Né? Agronomicamente ele traz muitas vantagens. Financeiramente ele agrega alguma coisa, não todos os anos, né? Porque assim, não são todos os anos que vai chover para produzir grãos. Tem anos que chove para produzir aí 20, 30, 40 sacos de sorgo por hectare, em alguns casos chega até a 60 sacas por hectare. No caso do pivô, safrinha, claro que produz mais, mas aí também se planta híbridos de maior potencial em área irrigada de sorgo. Mas em sequeiro aí a média é trabalhar com 20, 30, no máximo 40 sacos por hectare. Mas o objetivo agronômico do sorgo que é interessante para manejar melhor doenças de solo, nematóides, e na sequência o soja agradece muito. Então, como na região se pratica muito pouco rotação de culturas, eu acredito que a nível de Brasil até isso ocorra, ou seja, na mesma época do ano você não repetir aquela cultura. Ora, no Mato Grosso a maioria do pessoal planta soja em setembro, outubro e novembro e não planta milho, não planta algodão nessa época aí. Então, acaba fazendo uma sucessão de cultura com a gramínea, que é o caso do milho, do sorgo e também uma outra planta que é o algodão, em alguns casos aí. Mas a maioria das regiões do Brasil não praticam rotação de cultura, ou seja, plantar na mesma época do ano. Que nem aqui, nós temos 2 milhões de hectares com grãos e fibras no oeste da Bahia, e você planta praticamente 81% com soja todo ano. Então isso é quase uma monocultura. Você planta um pouquinho de milho e um pouquinho de algodão, mas a grande parte da área é soja. Então essa monocultura ao longo dos anos ela pode trazer problemas graves de nematóide, de cisto que está aumentando bastante, de algumas doenças de solo, de outros nematóides também. Enfim, não é aconselhável, desde o tempo dos egípcios já se tinha esses resultados aí, e não é aconselhável fazer a mesma cultura na mesma área, sem uma interrupção das pragas e doenças. É aconselhável fazer uma espécie de rotação, é aconselhável você colocar palhadas que agregam mais carbono no solo, ou seja, nós estamos captando carbono da atmosfera e incorporando via palhada. Isso é bem interessante, né? Porque as gramíneas têm essa capacidade aí, braquiária, o milho, o mombaça, o próprio sorgo, o milheto, que tem sido uma opção, digamos, a última opção, que quase não chove mais, daí até dá para colocar milheto também, certo? Quando já não tem praticamente mais chuva, aí caberia um plantio de milheto para fazer uma cobertura, uma palhada, que é o nosso caso aqui também, muito utilizado ainda na safrinha, um milheto para fazer palhada, né? Mas assim, há 5 anos atrás nós tínhamos aí talvez 10 ou 20 mil hectares com sorgo, e em 5, 7 anos, hoje dá para dizer que nós temos aí ao redor de 100, talvez chegue próximo a 150 mil hectares de sorgo e safrinha, né? Das empresas com semente de sorgo híbrido, eles falam que tem ao redor aí de 80 mil hectares que eles comercializam todo ano aqui na região, mais ou menos 80, 90 mil. Só que tem sorgo variedade, tem outras várias opções aí de variedade de sorgo, então quase dobra essa área, talvez chegue aí a 150 mil hectares. E a tendência é aumentar nos próximos anos com sorgo. Celito, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor essa situação da utilização do sorgo aí no oeste da Bahia. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu diria que cada região vai ter suas necessidades, suas demandas, suas alternativas de melhorar a performance. Nós aqui estamos buscando ainda
alternativas. Muitas pessoas assim têm um controle melhor sobre palhada de braquiária, de mombaça. No caso, quando planta milho, é muito fácil fazer braquiária no sistema Santa Fé com milho, né? Mas no soja, a gente está procurando alternativas. Então, no pós-soja, acredito que o sorgo vai crescer bastante aqui no oeste da Bahia, para manter essas produtividades altas. Até as variedades de soja que têm surgido no mercado são altamente exigentes, e lógico, a gente tem que preparar um ambiente melhor para elas. Não basta ter potencial genético para produzir 80, 90 sacas, em alguns casos aí até 100 sacas por hectare de soja em sequeiro, como já aconteceu aqui, poucos, né, mas aconteceu de 100 sacas, né, e soja irrigada também. Então a gente tem que preparar um ambiente melhor para um soja mais exigente, um soja com maior potencial, que é o caso dessas variedades que surgiram nos últimos 4, 5, 6 anos, né? Então, nós queremos e podemos aumentar o potencial produtivo como um todo se a gente fizer um bom manejo durante o ano. E a incorporação no processo de várias gramíneas, como eu citei algumas, e dentre elas o sorgo, eu acho que é muito importante, né? Então, nós pensamos assim, não basta ter produtividade em um ano, nós temos que ter produtividade todos os anos, alta produtividade, sem aumentar muito o nosso custo, logicamente, e o sorgo ajuda a esse manejo de custo, porque ele acaba incorporando alguns nutrientes, ele recicla bastante o potássio, por exemplo, então você consegue resgatar bastante parte desse nutriente que não está barato, o potássio. 20, 23 sacas de soja por tonelada, depende da época que você compra, o câmbio, etc. Então ele ajuda a reduzir o custo, ajuda a dar estabilidade no sistema. Então todas essas palhadas são fundamentais hoje. Os custos das lavouras não são baixos e nós temos que procurar medidas que deem sustentabilidade, que deem equilíbrio, que deem assim, uma estabilidade de produção ao longo dos anos. Então, nesse sentido, eu acho que quem não procurou seu caminho, suas alternativas, que procurem, porque não basta ter produtividade apenas 1 ano, 2 anos. Nós precisamos ter todos os anos, e os custos dificilmente a gente consegue reduzir bastante. Então, esse é o recado, que as pessoas devem realmente procurar incorporar mais palhada com gramínea o máximo possível todos os anos. Celito, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, estaremos à disposição. E reforçando, nós temos um problema sério aqui, que quase inviabiliza algumas regiões para plantar milho, e gostaríamos de voltar a plantar milho em pivô, em irrigação, em colher 200 sacos por hectare, porque o preço de hoje 40, 41 reais a saca, logicamente daria uma rentabilidade 3 vezes maior do que o sorgo. Então eu gostaria de voltar a plantar milho, mas hoje com a pressão forte que tem de cigarinha da Albolus maílis, que causa os enfesamentos no milho e outras doenças, então isso inviabiliza. Mas aí está lançado o desafio. O site Notícias Agrícolas divulgou essa questão aí da cigarinha no milho ainda em 2016 aqui na região, através do João Batista, e esse assunto é muito pertinente aqui para nós. E a cigarinha do milho, lógico, ela é um problema hoje em várias regiões do Brasil. Então procuramos alternativas e dentre elas, inclusive na minha área irrigada, surgiu o sorgo como uma das opções. Não é a melhor opção, mas graças a Deus temos opções melhores do que plantar milho hoje. Infelizmente temos melhores opções do que milho. Gostaríamos de poder voltar a plantar milho. Mas enfim, é uma ótima opção assim para lavouras de sequeiro. Então, aqui no Mato Piba, como de maneira geral, eu acredito que essa cultura do sorgo vai aumentar bastante. Celito, mais uma vez, muito obrigado. A gente te espera aqui mais vezes. Até mais. Até mais, um abraço para todos.
Boa tarde. O Celito Eduardo Breda, ele que é diretor de grãos do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia, conversou com a gente para conversar um pouquinho sobre a opção que muitos produtores lá da região têm feito pela cultura do sorgo na segunda safra ao invés do milho. Os motivos, entre eles, o primeiro deles é reduzir os custos com a cultura do milho e principalmente combater as pragas. O Celito destacando que há muitos anos a região sofre com um ataque bastante severo da cigarrinha nas lavouras de milho, que vai inviabilizando a cultura do cereal nessa segunda safra. Com isso, os produtores passaram a buscar alternativas de culturas. Uma delas foi o sorgo, que aumentou de 10 mil hectares cultivados há 5 ou 6 anos atrás para cerca de 150 mil hectares nesse ano de 2020, produtores apostando nessa cultura que precisa de menos investimento para ser cultivada, ainda garante algum retorno financeiro na hora da colheita, mas principalmente focado nos benefícios agronômicos, ajuda a segurar essas pragas que fazem essa pressão na segunda safra, ajuda a formação de palhada pensando na próxima safra de soja, o que também é um ganho bastante interessante. Então, é uma cultura que traz mais ganhos agronômicos do que o cultivo do milho, mas traz mais retorno financeiro do que apenas uma planta de cobertura, apenas palhada, como por exemplo a braquiária, que também é utilizada lá na região. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.